Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? E aí, vamos embora para mais um dia de estudo? Vamos lá? Hoje nós vamos estudar o capítulo 14 do Evangelho de Jesus segundo João. Nós estamos nessa maratona maravilhosa aqui pelo Evangelho de Jesus segundo João. E hoje é o nosso 14º dia e vamos aqui estudar o nosso capítulo 14. Muito legal esse capítulo 14, viu? Muito bom. Então, pegue sua Bíblia, seu caderno, sua caneta e vamos lá. Pai, muito obrigada por esse momento. Obrigada por cada pessoa que está aqui, Senhor, comigo, que está aqui ouvindo a Tua palavra, a Tua voz. Obrigada, Senhor, por tudo. Nós te pedimos, Senhor, discernimento do Teu Espírito, para que nós possamos entender conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos lá, capítulo 14, versículo 1. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Quando ele fala aqui na casa do meu pai há muitas moradas, naquela época, os pais eles tinham o costume de fazer casas ao redor da sua casa para os seus filhos. Então, todos os filhos moravam ali, próximo da casa dos pais. Só que Deus Pai, ele só tinha um filho. Jesus era o filho único, né? Era o primogênito, filho único de Deus. E a partir da morte de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Nós passamos a ser filhos de Deus mediante o derramamento de sangue de Jesus. Então, agora Deus precisa preparar muitas moradas para os seus filhos, seus novos filhos. E aí ele fala muitas moradas, porque serão muitos filhos. Eu e você teremos, né? Acho que já temos nossa morada lá preparada para nós. Porque isso era o costume de todo pai, ele construir a casa para os filhos próximo dele. Legal, né? 4. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como poderemos saber o caminho? E aí Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conheceram também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e o têm visto. Vamos lá, esse versículo 6 aqui, tem uma coisa bem interessante que eu nunca tinha ouvido falar, mas assim, a gente vê que eu nunca tinha ouvido falar, não sei se realmente é esse nome ou se é um nome simbólico. Mas eu vou mostrar para vocês o que foi que o pastor que estava dando esse estudo me falou. E também a gente encontra isso na internet. Quando ele fala aqui que ele é o caminho, a verdade e a vida, por que ele é essas três palavras? O caminho, a verdade e a vida. Porque ele estava fazendo referência ao templo, ao tabernáculo que existia naquela época, né? Que Deus pediu para o seu povo construir, para que a presença de Deus habitasse, né? Lá na Arca da Aliança. Então esse aqui era o templo e no templo ele era mais ou menos assim, ó. Ele tinha essas divisões. Então aqui era o templo e existia essa primeira porta para entrar no pátio. Todo mundo poderia entrar no pátio, qualquer pessoa. Então para entrar no pátio existia uma porta que se chamava caminho. Então através do caminho a gente entrava no pátio do templo. Existia outra divisão, outra sala aqui, que se chamava Santo. Essa porta aqui, ela se chamava Verdade. Aqui não era todo mundo que entrava. Tinha que ser os sacerdotes, tinha que se purificar. E aqui é o Santo dos Santos. Nesse Santo dos Santos, só um sacerdote poderia entrar uma vez ao ano. Uma pessoa só entrava, porque aqui era onde estava a Arca da Aliança. Aqui era onde estava a presença de Deus. Então só poderia entrar uma pessoa. E essa porta aqui se chamava vida. Então Jesus está dizendo que para entrar na presença de Deus, para ter acesso a Deus,
aqui era onde tinha a presença dele, né? Tinha que entrar pelo caminho, pela verdade e pela vida. E esse caminho aqui, esse trajeto aqui é Jesus. É através dele que nós conseguimos chegar ao Pai. Ele está dizendo que quem quiser chegar ao Pai tem que passar por mim, porque senão não há outra forma, só através de Jesus. Por isso que ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então a salvação, ela existe em 3 processos. É a justificação, que é a entrada no caminho. É a santificação, que vai sendo transformado pela verdade. E é a glorificação, que são corpos glorificados e vida eterna. Nós somos justificados mediante graça, mas nós passamos por um processo de santificação. É de glória em glória, dia a dia, é o Espírito Santo que vai trabalhando, transformando nossa mente, nosso entendimento, nossa maneira de ver as coisas. Então nós vamos nos santificando, caminhando com Cristo, nós vamos conhecendo a verdade que é Jesus, e à medida que a gente conhece Jesus, a gente vai sendo transformado, tá? Isso é o processo da santificação, e aí vai existir o momento da glorificação, que é quando Jesus voltar para buscar a igreja, ele diz que nós teremos corpos glorificados, assim como ele teve. Então, por isso que nós vamos ser glorificados junto com Jesus. E esse é o processo da salvação. Justificação pela fé, mediante a cruz. Santificação, pelo conhecimento da verdade, que é Cristo. Caminhar com Ele, obedecer a palavra dEle e vamos sendo santificados. E a glorificação, teremos corpos glorificados para poder conviver, morar, habitar com Deus eternamente. 8. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Entendeu? Então agora nós teremos o Pai em nós também. As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do meu Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, quando ele fala do em meu nome, meio que virou um jargão no meio dos cristãos, falar em nome de Jesus, em nome de Jesus. E muitas vezes a gente falamos isso em nome de Jesus sem entender o que é, o porquê. Não é uma mandiga que tudo que eu falar, se eu não fechar com em nome de Jesus, não valeu. Não é isso. Quando ele fala em nome de Jesus, é uma representatividade de Jesus. É como se eu estivesse fazendo aquilo no lugar de Jesus. 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. A linguagem de amor de Deus é a obediência. Então, se eu digo que amo, eu preciso obedecer a palavra dele. Se eu não vivo de acordo com a palavra dele e digo que o amo, eu estou mentindo. E eu pedirei ao Pai, 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Eita, então aqui Jesus está dizendo que ele vai, mas ele vai enviar o Espírito de Deus, que vai habitar em nós. Então, assim como ele e o Pai assim como Jesus e o Pai são um, Jesus está nele, Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus. Nós também, a partir do Espírito Santo de Deus que começa a habitar em nós somos um só com Deus também. Então, Deus habita em mim, meu Deus. E ele fala aqui que ele é o Espírito da verdade. Então, toda vez que a gente vai ler a Bíblia, por exemplo, nós precisamos orar ao Espírito Santo. Ele é o nosso professor, ele é o nosso guia, ele é o nosso amigo, nosso consolador.
20. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, olha aí a obediência, este é o que me ama, de novo. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, por que Jesus fala que as pessoas do mundo, quando ele se refere às pessoas do mundo, ele fala às pessoas que não aceitaram a Jesus, que não reconheceram Jesus como Deus, como Salvador. Então, essas pessoas que não aceitaram Jesus, elas não obedecem a Jesus, porque elas não o amam. Então, se não ama Jesus e não obedece às palavras dele, não tem como eles entenderem e receberem o Espírito. Porque o Espírito de Deus, ele só vem para aqueles que amam a Deus, para aqueles que andam segundo a sua vontade. Por isso que eles não receberam, né? 25. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Eita, Espírito Santo, então orem antes. Tudo que vocês forem fazer, converse com o Espírito Santo, porque ele nos dá direcionamento, discernimento, sabedoria, entendimento das Escrituras. É o Espírito Santo, gente. 27. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Então, a paz de Jesus, ela independe das circunstâncias. Porque a paz do mundo é quando você está sem nenhum problema, é a ausência de tempestade. Então, na ausência de tempestade, as pessoas têm paz. Mas a paz de Jesus, ela diz que nós teremos paz mesmo dentro de uma tempestade. Então, é essa paz de Cristo que ele tem para nós. Então, quando a gente está numa tempestade, numa situação difícil, nós temos essa paz. É só pedirmos a paz de Jesus, porque ela diz que essa paz dele, ela excede todo o entendimento. É você passando por uma dificuldade e estar em paz, as pessoas não entendem por que você está desse jeito. Mas isso é a paz de Jesus, que é diferente da paz do mundo. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Aleluia. Então, Jesus é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Ele está em nós. O Espírito Santo está em nós. Então, nós não temos motivo para ficarmos. Não temos por que ficar angustiados ou com medo. Porque mesmo diante de toda a tempestade, Ele está conosco. 28. Vocês ouviram o que eu disse? Não, vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, o diabo. E ele não tem poder sobre mim. O diabo, ele obedece a Deus. Ele é criatura de Deus. Ele não tem poder e autoridade nenhuma sobre Jesus. Jesus se entregou, porque ninguém era capaz de prendê-lo. Ele precisava se entregar. 31. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levanta-se, vamos sair daqui. Então, Jesus fala que ele veio cumprir a missão que o Pai lhe ordenou, que foi morrer na cruz, foi se sacrificar, ser o Cordeiro Pascal para a salvação da humanidade. Então, ele disse, eu faço isso também para que vocês vejam que eu obedeço o meu Pai, eu não faço as minhas vontades. Então, por mim mesma, eu não queria passar por isso, eu não queria ter uma separação do Pai por conta dos pecados que estariam sobre mim, né, que estariam sobre ele. Mas ele estava ali para obedecer o Pai, porque ele ama o Pai. Então, hoje nós aprendemos que se nós amamos a Deus, nós obedecemos a sua palavra. Então, vamos refletir se nós realmente temos vivido de acordo com a vontade do Pai, porque nós precisamos obedecê-lo.
A linguagem de amor de Deus é a obediência. Então, se eu digo que amo a Deus, eu preciso obedecê-lo. E só existe um caminho. Só existe um caminho para chegar ao Pai. É o que uma frase de um pastor fala que é bem interessante, que ele diz assim, que as pessoas sempre costumam falar assim, todo caminho leva a Deus, qualquer caminho leva a Deus, sabe? Várias religiões, o que importa é que qualquer caminho leva a Deus. E assim, não é mentira. Qualquer caminho leva a Deus, porque a palavra de Deus diz que no dia do juízo final, na volta de Jesus, todo joelho se dobrará diante de Deus. Todo joelho, não vai escapar ninguém, até os que já morreram vão ressuscitar e vão dobrar os seus joelhos perante Deus. Só que só um caminho leva ao Pai. Entendeu a diferença? Todo caminho leva a Deus, porque todos irão prestar conta diante de Deus. Mas só um caminho leva ao Deus Pai. Então, quando nós vamos por Jesus, que é o único caminho que leva ao Pai, nós nos tornamos filhos, filhas. E aí, na volta de Jesus, nós iremos encontrar o nosso Pai. Diferente de as pessoas que foram por outros caminhos, que vão encontrar com Deus, que irá julgar o justo juiz. Amém. Paizinho, Espírito Santo, meu amado Espírito Santo, como nós te amamos. Muito obrigada, porque apesar de nós, o Senhor nos ama. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por nos ter dado entendimento da palavra de Deus. Obrigada, Espírito Santo, por habitar em nós, por nos transformar, por nos ajudar a entender a tua vontade e viver em obediência a essas verdades, meu Deus. Só através do teu Espírito Santo, Deus, nós conseguimos viver em obediência à tua palavra, Pai. Então, muito obrigada por isso, Senhor. Que cada pessoa que esteja aqui ouviu esta palavra, que elas possam entender que elas precisam te obedecer, Pai. Que elas precisem entender que só existe um caminho para chegar a ti, Paizinho, que é através de Jesus. Que elas possam entender e aceitar Jesus, aceitar o sacrifício na cruz, para que elas sejam justificadas, santificadas e tenham a vida eterna junto contigo, Pai. Obrigada, Senhor, por esse estudo e que o teu Espírito Santo esteja em nós até a tua volta para sempre, Pai. O teu Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando, nos dando sabedoria e direcionamento neste dia, Senhor. É o que nós te oramos, Paizinho, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Então é isso, gente. Espero que você tenha sido muito abençoado com esse estudo. E se você gostou, curte, compartilha a palavra de Deus, tá? É tão bom a gente estudar, conhecer a palavra dele, como a gente aprendeu aqui. A palavra é a verdade que vai nos transformando, nos santificando. Amém? Então curte, compartilha, ativa as notificações, se inscreve se ainda não é inscrito. E amanhã eu estarei de volta para mais um dia de estudo. Amanhã a gente vai estudar o capítulo 15, tá bom? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!